Tudo desmoronou em um instante. Foi assim que me senti quando descobri a verdade devastadora. Meu marido, Orlando, não só estava me traindo com a secretária, mas também arquitetava um plano cruel para me deixar sem nada depois de 18 anos de casamento. 17 anos dedicados a construir uma vida ao lado dele, apoiando seus sonhos e me esforçando para ser a esposa que ele sempre quis. Tudo isso, no entanto, seria destruído por uma jovem de 28 anos chamada Amanda e um plano cruel que me deixaria sem nada. O mais doloroso, no entanto, foi ser a última a descobrir. Enquanto todos no escritório sussurravam e me olhavam com uma falsa simpatia, eu era a esposa ingênua, aquela que não via o óbvio. Mas mal sabiam eles que estavam prestes a aprender uma lição valiosa. Subestimar uma mulher decidida pode ser um erro fatal. Antes de seguir com a minha história, quero saber de onde você está assistindo agora. Deixe nos comentários. Vamos interagir. Meu nome é Carolina, tenho 45 anos e sempre fui uma mulher dedicada à minha casa e à minha família. Trabalhei como contadora em uma empresa de médio porte, um emprego estável que me permitia ajudar nas finanças da casa, sem nunca deixar de lado minha vida doméstica e os cuidados com o lar. Orlando era engenheiro civil e dono de uma construtora que, nos últimos anos, experimentou um crescimento impressionante. Juntos, éramos vistos como um casal de sucesso na cidade. Morávamos em uma casa deslumbrante no bairro mais nobre, com 2 carros importados na garagem e uma vida social que muitos invejavam. Não tivemos filhos. Foi uma decisão que tomamos logo no começo do casamento, priorizando nossas carreiras. Mas hoje, eu me perguntava se, talvez, essa escolha tivesse sido um erro. Talvez, se tivéssemos filhos, eu tivesse mais direitos legais na separação. Orlando sempre foi um homem de grande ambição e um carisma contagiante. Foi exatamente isso que me atraiu desde o início. Ele tinha a habilidade de fazer qualquer pessoa se sentir única, de convencer todo mundo a acreditar em qualquer coisa, com seu sorriso encantador e palavras cuidadosamente escolhidas. Por anos, me senti a mulher mais sortuda do mundo por ter conquistado o coração dele. Mas, agora, começava a perceber que essas mesmas qualidades que me encantaram eram as ferramentas que ele usava para manipular e enganar todos ao seu redor, inclusive a mim. Amanda entrou na empresa há 3 anos, recém-formada em administração, bonita, ambiciosa e, como eu viria a descobrir, sem qualquer escrúpulo. Orlando sempre falava dela com uma admiração evidente, destacando sua eficiência, dedicação e como ela estava transformando a dinâmica do escritório. Eu até me orgulhava do meu marido por reconhecer o talento dela e dar as oportunidades necessárias para que uma jovem profissional pudesse crescer. Na minha ingenuidade, achava que ele só estava sendo generoso e apoiando o desenvolvimento de uma colega. Que tola eu fui! O primeiro sinal apareceu numa simples ligação. Era uma quinta-feira à noite, Orlando estava tomando banho e o telefone tocou. Sem pensar muito, atendi, algo totalmente rotineiro. Do outro lado da linha, uma voz feminina jovem disse: "Oi, amor." Conseguiu falar com ela sobre o fim de semana. Fiquei paralisada por um momento. Senti um gelo no estômago, mas logo consegui responder: "Quem está falando?" Houve um silêncio desconfortável antes dela desligar apressadamente, sem dizer mais nada. Meu coração disparou. Fim de semana. O que estava acontecendo? Que história era essa? Orlando saiu do banheiro logo depois, secando o cabelo com a toalha. Respirei fundo, tentando manter a calma para não deixar transparecer o nervosismo que tomava conta de mim. Quando ele saiu do banho, falei que uma mulher havia ligando e o chamado de amor. Vi seu rosto mudar na hora. Ele ficou pálido, engoliu em seco e tentou disfarçar com uma resposta tranquila. Provavelmente foi um engano, alguém discou o número errado. Eu permaneci em silêncio por alguns segundos, tentando processar tudo. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas algo dentro de mim dizia que aquilo não era uma simples coincidência. A semente da desconfiança havia sido plantada. Passei a observar tudo com mais atenção. Orlando começou a chegar mais tarde em casa, sempre com desculpas convincentes. Reuniões que se estendiam, jantares com clientes, visitas a obras. Seu celular, que antes ficava espalhado por qualquer lugar da casa, agora estava sempre ao seu lado, até mesmo no banheiro. Quando o telefone tocava, ele se afastava para atender ou, em algumas ocasiões, simplesmente ignorava a chamada se eu estivesse por perto. A confirmação de que algo estava muito errado veio de uma forma brutal. Era um sábado de manhã. Orlando tinha saído, alegando uma reunião de emergência em uma obra. Eu estava organizando seu escritório em casa quando, por acidente, derrubei uma pilha de papéis da mesa dele. Ao juntá-los,
Encontrei um cartão de um hotel de luxo da cidade vizinha. No verso, uma mensagem escrita à mão, para nossos encontros especiais. Com amor. Meu coração congelou por um segundo. Minha mente tentou buscar explicações inocentes, mas todas elas pareciam tão ridículas, até para mim mesma, que não consegui mais negar o óbvio. Naquela noite, quando Orlando finalmente chegou em casa, tentei manter a aparência de normalidade, mas estava impossível. Cada beijo que ele me deu na testa, cada oi amor, soava falso, como se ele estivesse lendo uma linha de um script. Durante o jantar, procurei por qualquer sinal de culpa em seu rosto, mas ele estava naturalmente charmoso, como sempre. Era assustador ver como ele conseguia manter a fachada tão bem. Quando fomos para a cama, ele me abraçou com aquele gesto de sempre, mas eu me senti suja, como se estivesse sendo enganada a cada segundo. Na segunda-feira seguinte, decidi que era hora de agir. Usei minha hora de almoço para ir até a construtora de Orlando. Fui até a recepcionista e disse que queria fazer uma surpresa para ele. Perguntei se Amanda estava por lá. A Amanda saiu com o Sr. Orlando para uma visita técnica, respondeu a menina, com a maior naturalidade. Eles devem voltar só no final da tarde. Meu estômago deu um nó. Visita técnica. Que piada cruel. Saí de lá tentando manter a compostura, mas por dentro, tudo estava desmoronando. A traição já não era mais uma dúvida, era uma certeza. E o pior, todos ao redor sabiam disso. Os funcionários da empresa, como a recepcionista, falavam com naturalidade sobre os encontros deles, saindo juntos. Eu era oficialmente a última a saber. A esposa ingênua, que todos fingiam respeitar na minha frente, mas que provavelmente era motivo de piada nas costas. Naquela noite, durante o jantar, observei Orlando com mais atenção. Ele estava mais solto do que nunca, contando histórias engraçadas sobre o trabalho, sendo carinhoso comigo. A hipocrisia era insuportável. Como ele conseguia me olhar nos olhos e agir normalmente, depois de passar o dia com outra mulher? Como podia me beijar com a mesma boca que beijava ela? Foi aí que tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu não o confrontaria naquele momento. Não faria cenas, não choraria, não explodiria. Eu investigaria. Precisava descobrir até onde ia a traição e, mais importante, precisava me proteger financeiramente. Algo dentro de mim dizia que Orlando não estava apenas me traindo emocionalmente. Ele estava planejando algo muito mais profundo. E minha suspeita se confirmou na semana seguinte. Durante o jantar, Orlando recebeu uma ligação e, como de costume, se afastou para atender. Mas dessa vez, ele esqueceu de fechar a porta do escritório completamente. De lá, consegui ouvir alguns fragmentos da conversa. Sim, meu amor, logo estaremos livres. O advogado disse que é melhor transferir tudo antes. Ela não vai desconfiar de nada. Você me conhece. O sangue congelou em minhas veias. Transferir tudo antes de quê? Antes do divórcio, claro. Orlando não estava apenas me traindo, ele estava me roubando. Naquele instante, a dor da traição se transformou em algo muito mais intenso e perigoso. Uma raiva fria e calculada. Na manhã seguinte, assim que Orlando saiu para o trabalho, comecei minha investigação. A primeira coisa que fiz foi ligar para minha amiga Helena, que trabalhava em um escritório de advocacia especializado em direito de família. Marquei um encontro para a mesma tarde, fingindo que precisava esclarecer algumas dúvidas sobre bens matrimoniais. Helena me recebeu com um olhar preocupado, como alguém que já me conhecia há mais de 10 anos e sabia que algo estava errado. Contei tudo a ela. A traição, as conversas que ouvi, as suspeitas sobre as movimentações financeiras. Ela ouviu atentamente e, depois de um momento de silêncio, me orientou sobre meus direitos. Mas o mais importante veio a seguir. Ela me alertou sobre algo crucial. Se Orlando realmente estivesse transferindo bens para se proteger financeiramente, eu precisaria de provas concretas. Carolina, ela disse, me olhando com seriedade, se ele está planejando o que você suspeita, você precisa ser mais esperta do que ele. Não pode dar nenhum sinal de que descobriu. Continue agindo normalmente enquanto coleta as evidências e procure um advogado especializado em casos complexos de divórcio. Alguém com experiência em descobrir bens ocultos. Saí daquele encontro com uma missão clara em mente. Nas semanas seguintes, me transformei em uma detetive doméstica. Comecei a fotografar discretamente documentos importantes, a anotar movimentações bancárias suspeitas e a prestar mais atenção nos horários e comportamentos de Orlando. Instalei um aplicativo no computador de casa que me permitia acessar o histórico de navegação dele enquanto estava no trabalho.
Foi através desse aplicativo que comecei a descobrir a extensão da sua traição. Orlando não visitava apenas sites de hotéis e restaurantes caros regularmente, mas também havia pesquisado sobre como proteger bens em caso de divórcio e como transferir propriedades antes da separação. Meu coração congelou ao ver essas pesquisas. Ele não estava apenas me traindo. Ele estava se preparando para me deixar completamente desamparada. A descoberta mais chocante, porém, veio quando encontrei os e-mails trocados entre Orlando e Amanda. Ele havia se esquecido de sair da sua conta de e-mail pessoal no computador de casa. Ali estavam centenas de mensagens trocadas entre eles ao longo dos últimos 2 anos. Não eram apenas palavras de amor. Eram planos sobre o futuro que pretendiam construir juntos, sobre a casa que queriam comprar, e até sobre como se livrar de mim da forma mais vantajosa possível para os dois. Em uma dessas mensagens, Amanda escreveu: "Mal posso esperar para nos livrarmos dela e começarmos nossa vida de verdade. Você tem certeza de que ela não vai ficar com nada?" E Orlando respondeu: "Relaxa, meu amor. Meu advogado está cuidando de tudo. Ela é muito ingênua para desconfiar. Quando eu terminar, ela não vai ter nem onde morar." A crueldade daquelas palavras me atingiu como um soco no estômago. Ingênua. Não vai ter onde morar. Eles estavam falando de mim como se eu fosse apenas um obstáculo a ser removido, não uma mulher que dedicou quase 2 décadas de sua vida a esse casamento. Naquele instante, qualquer vestígio de amor que ainda pudesse sentir por Orlando se desfez completamente. Ele não era mais o homem com quem me casei. Agora, ele era um estranho, frio e calculista, disposto a me destruir para ficar com uma mulher 20 anos mais nova. Mas se Orlando achava que eu era ingênua, ele estava prestes a aprender uma grande lição. Nos dias seguintes, intensifiquei minha investigação. Descobri que Orlando havia aberto 3 contas bancárias em diferentes bancos, todas sem meu conhecimento. Havia transferido somas significativas para essas contas nos últimos 6 meses. Além disso, coloquei a construtora no nome de Amanda, aparentemente como uma promoção, mas na prática, transferindo a propriedade da empresa para ela. O golpe final veio quando descobri que nossa casa, a casa que compramos e reformamos juntos, onde construímos nossa vida, estava sendo transferida para uma empresa offshore da qual Amanda era a única beneficiária. Orlando não estava apenas planejando me deixar. Ele estava planejando me roubar de maneira sistemática, me deixando sem absolutamente nada depois de 18 anos de casamento. Foi então que conheci o Dr. Fernando Almeida, o advogado que Helena me indicou. Fernando era especializado em casos complexos de divórcio e tinha uma reputação impecável por ser implacável na descoberta de fraudes matrimoniais. No nosso primeiro encontro, apresentei todas as evidências que havia coletado. Ao ver a extensão da documentação, seus olhos brilharam de interesse. "Carolina", ele disse, com seriedade, "se seu marido cometeu esses crimes, não estamos falando apenas de divisão de bens. Estamos falando de fraude, sonegação e ocultação de patrimônio. Ele pode enfrentar processos criminais além do divórcio." Fernando me orientou a continuar coletando evidências por mais algumas semanas antes de tomarmos qualquer ação. Precisávamos de um caso irrefutável. Ele também me ensinou algumas estratégias legais para proteger meus direitos durante esse período crítico. Durante essas semanas decisivas, fui descobrindo detalhes ainda mais perturbadores sobre a relação deles. Encontrei recibos de joias caras que Orlando comprou para Amanda, todas pagas com dinheiro da nossa conta conjunta. Também descobri registros de viagens românticas para resorts de luxo, sempre justificadas como viagens de negócios para mim. O mais revoltante, porém, foi perceber que eles haviam passado nosso último aniversário de casamento juntos em um spa exclusivo, enquanto Orlando me dizia que estava participando de um congresso de engenharia em outra cidade. Eu passei aquele dia sozinha, preparando um jantar especial para quando ele retornasse. A lembrança daquela noite, esperando por ele com a mesa posta de forma romântica e usando o vestido que ele sempre dizia que mais gostava, agora me causava um profundo nojo físico. Enquanto isso, em casa, eu mantinha a fachada da esposa dedicada. Continuava cozinhando para Orlando, perguntando sobre seu dia, fingindo acreditar nas mentiras dele sobre trabalhar até tarde. Era repulsivo, mas necessário. A cada dia, Orlando se tornava mais confiante, mais relaxado, achando que estava me enganando perfeitamente. O aspecto mais difícil dessa farsa era lidar com nossa vida íntima. Orlando continuava a se aproximar de mim fisicamente e eu tinha que fingir normalidade, enquanto por dentro me sentia completamente traída e suja. Cada toque dele era uma tortura, mas eu sabia que demonstrar frieza poderia despertar suspeitas. Então, eu suportava,
sabendo que cada dia de fingimento me aproximava ainda mais da minha vingança. Amanda, por sua vez, estava se tornando mais ousada. Ela começou a aparecer em eventos sociais relacionados ao trabalho de Orlando, sempre com uma desculpa profissional. Em uma festa de fim de ano da empresa, ela usava um anel de diamante que eu nunca havia visto antes. Um anel caro, que, certamente, ela não poderia ter comprado com o salário de secretária. Quando perguntei a Orlando sobre o anel, ele disse que não havia notado. Na mesma festa, observei discretamente a interação entre os dois. Os olhares cúmplices, os sorrisos secretos, a forma como ela tocava o braço dele ao falar. Era óbvio para qualquer pessoa atenta, mas as outras pareciam genuinamente alheias, ou talvez apenas fingissem não ver por constrangimento. A descoberta mais humilhante de todas veio quando encontrei um diário que Amanda havia deixado no carro de Orlando, provavelmente por descuido após um de seus encontros. Orlando tinha trazido o carro para casa para lavar e, ao limpar, o diário estava debaixo do banco do passageiro. Nele, Amanda descrevia detalhadamente não apenas seus encontros íntimos com Orlando, mas também seus planos para o futuro. O pior de tudo, no entanto, era como eles se divertiam com a minha dor. Uma entrada particularmente cruel dizia: Orlando contou que a esposa dele fez um jantar especial ontem porque achou que ele estava estressado com o trabalho. Ela não faz ideia de que o estresse era porque tivemos uma briga sobre quando ele finalmente vai se separar dela. É quase cômico como ela é ingênua. Às vezes sinto até pena, mas depois lembro que ela está no caminho da nossa felicidade. Ler aquelas palavras foi como levar uma facada. Não estavam apenas me traindo, estavam se divertindo com a minha dor, rindo da minha preocupação genuína com o bem-estar do meu marido. Foi nesse momento que minha estratégia mudou. Não seria apenas uma questão de me proteger financeiramente ou de buscar justiça. Agora, era pessoal. Eu queria que eles sentissem uma fração da humilhação que me fizeram sentir. A gota d'água veio em uma quinta-feira à noite. Orlando recebeu uma ligação e, como de costume, se afastou para atender. Mas dessa vez, seguiu discretamente e conseguiu ouvir a conversa inteira através da porta entreaberta. Sim, meu amor. Na próxima semana eu falo com ela sobre o divórcio, dizia Orlando. O advogado disse que é melhor acelerar o processo antes que ela comece a fazer perguntas sobre as finanças. Ele fez uma pausa. Não, ela não vai desconfiar de nada. Você viu como ela estava feliz no jantar de ontem? Ela não faz ideia do que está por vir. Risos. Em 2 meses estaremos livres e ricos, e ela estará chorando em um apartamento alugado. Ouvir aquelas palavras me gelou por dentro. A crueldade na voz dele, a maneira como riam da minha situação, foi o que me deu a força necessária para o que eu estava prestes a fazer. No dia seguinte, liguei para Dr. Fernando. Doutor, disse, acho que chegou a hora de agir. O plano de Fernando era brilhante pela sua simplicidade. Em vez de simplesmente pedir o divórcio e tentar recuperar os bens ocultos, o que poderia levar anos e não garantir sucesso, nós o pegaríamos em flagrante, com todas as evidências já organizadas, e o forçaríamos a um acordo antes que ele percebesse o que estava acontecendo. Mas Fernando tinha uma ideia adicional que tornaria minha vingança ainda mais doce. Carolina, disse ele, com um sorriso malicioso. Que tal tornarmos isso público? Orlando claramente não tem problema em humilhá-la publicamente com sua secretária. Talvez seja a hora dele sentir o mesmo. Foi assim que nasceu a ideia da festa surpresa. Na segunda-feira seguinte, Dr. Fernando protocolou não apenas o pedido de divórcio, mas também um processo por fraude matrimonial e ocultação de bens. Simultaneamente, conseguiu uma ordem judicial para congelar todas as contas bancárias de Orlando e bloquear qualquer transferência de propriedades. Mas o toque de mestre veio no mesmo dia. Enviei convites para uma festa de renovação de votos, convidando todos os nossos amigos, colegas de trabalho de Orlando, funcionários da construtora e todas as pessoas influentes da nossa cidade. O convite dizia que seria uma surpresa para Orlando, comemorando nossos 18 anos de casamento. Orlando recebeu a citação judicial em seu escritório, na frente de todos os funcionários, incluindo Amanda. De acordo com minha fonte na empresa, a recepcionista, que sempre foi gentil comigo, me contou que o rosto dele ficou branco como papel quando leu os documentos. Amanda, que estava presente, começou a chorar assim que percebeu que também estava sendo processada como cúmplice. Mas o melhor ainda estava por vir. Dr. Fernando havia descoberto que Orlando não só havia cometido fraude matrimonial, mas também estava envolvido em crimes relacionados a impostos e lavagem de dinheiro através da construtora.
As evidências que conseguimos reunir mostravam um padrão de crimes financeiros que ia muito além da traição conjugal. Quando Orlando chegou em casa naquela noite, eu estava esperando na sala, com uma cópia de todos os documentos do processo espalhados sobre a mesa de centro. Seu rosto passou por várias expressões: surpresa, raiva, medo e, finalmente, desespero. Carolina, eu posso explicar. Ele começou, tentando se manter calmo. Explicar o quê, Orlando? Interrompi, minha voz surpreendentemente calma. Como você planejou me roubar? Sistematicamente. Como você riu de mim com sua amante? Como você ia me deixar sem nada após 18 anos de casamento? Ele tentou negar, depois tentou minimizar, e, por fim, tentou me convencer de que ainda podíamos resolver isso como pessoas civilizadas. Era patético vê-lo implorar depois de toda a crueldade que demonstrou. O jogo acabou, Orlando, disse-me, levantando. Suas contas estão congeladas, suas transferências fraudulentas foram bloqueadas e você vai responder criminalmente por tudo que fez. Ah, e Amanda também está sendo processada como sua cúmplice. E tem mais uma coisa. Mostrei a ele um dos convites da festa. Amanhã à noite, todos os nossos amigos e conhecidos virão aqui para uma festa. Eles acham que vamos renovar nossos votos. Em vez disso, vou contar a verdade sobre quem você realmente é. O pânico no rosto dele foi indescritível. Ele implorou, ofereceu tudo o que eu quisesse, prometeu terminar com Amanda e recomeçar comigo. Mas era tarde demais. Muito tarde. A festa foi exatamente como eu planejei. Mais de 50 pessoas compareceram, incluindo sócios de negócios de Orlando, nossos vizinhos e até alguns familiares. Todos estavam esperando uma celebração romântica. Em vez disso, servi um discurso que ninguém esqueceria tão cedo. Com elegância e dignidade, revelei a verdade sobre Orlando e Amanda, mostrei as evidências das traições e fraudes, e anunciei que estava me divorciando e processando ambos criminalmente. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Depois, vieram os murmúrios, os olhares de desprezo direcionados a Orlando, e o êxodo gradual dos convidados. A humilhação pública dele foi completa. Os meses seguintes foram de uma batalha legal intensa, mas eu estava preparada. Tinha todas as evidências, um advogado brilhante e a lei do meu lado. Orlando tentou de tudo, negociar, ameaçar, implorar, mas já era tarde demais. O julgamento foi um espetáculo. Dr. Fernando apresentou cada e-mail, cada transferência fraudulenta, cada mentira documentada. A defesa de Orlando desmoronou completamente quando confrontada com a montanha de evidências que eu havia coletado pacientemente durante meses. Orlando foi condenado não apenas a me pagar uma indenização substancial por danos morais, mas também a restituir todos os bens que havia tentado ocultar, com juros e correção monetária. Além disso, ele enfrentou processos criminais por fraude e sonegação. Amanda perdeu o emprego imediatamente e foi obrigada a devolver todos os bens que havia recebido de Orlando, incluindo o anel de diamante que descobrimos ter sido comprado com dinheiro desviado da construtora. Ela também enfrentou o processo criminal como cúmplice, e sua reputação profissional foi completamente destruída na cidade. Para mim, o resultado foi além das minhas expectativas mais otimistas. Não só recuperei tudo que era meu por direito, mas também recebi uma compensação adicional que me garantiu segurança financeira pelo resto da vida. A casa ficou para mim, assim como metade dos bens da construtora e uma pensão mensal substancial. Mas a verdadeira vitória não foi financeira. Foi a satisfação de ver a justiça sendo feita, de provar que a arrogância tem um preço, e de descobrir que eu era muito mais forte e inteligente do que Orlando jamais imaginou. 6 meses após o julgamento, me mudei para um apartamento moderno no centro da cidade. Reformei minha vida, assim como reformei meu novo lar. Voltei a estudar, fiz novos amigos, viajei para lugares que sempre quis conhecer, mas Orlando nunca se interessou em visitar. Ouço notícias sobre ele através de conhecidos em comum. Ele perdeu a construtora, teve que se mudar para um apartamento pequeno e agora trabalha como engenheiro empregado em uma empresa concorrente. A ironia do destino não podia ser mais evidente. Amanda se mudou para outra cidade, tentando reconstruir sua vida longe do escândalo. Eu não sinto pena deles. Colheram exatamente o que plantaram. Hoje, aos 47 anos, sou uma mulher completamente diferente daquela que descobriu a traição há 2 anos. Sou mais forte, mais independente, mais confiante. Aprendi que não preciso da aprovação ou do amor de ninguém para ser feliz. Aprendi que paciência e estratégia são muito mais poderosas do que a raiva impulsiva. E, mais importante,
Aprendi que nunca devemos subestimar nossa própria capacidade de lutar e vencer. A traição de Orlando não me destruiu, me libertou. Libertou-me de um casamento baseado em mentiras, de um homem que me via como descartável, de uma vida onde eu era valorizada apenas enquanto fosse conveniente. Agora, quando olho no espelho, vejo uma mulher que enfrentou a tempestade e saiu vitoriosa do outro lado. Uma mulher que transformou a dor mais profunda em força, a traição em sabedoria e a vulnerabilidade em poder. E essa é a maior vingança de todas: ser genuinamente feliz, sem eles. Se você está passando por algo semelhante, saiba que há luz no fim do túnel. A dor é temporária, mas a força que você desenvolve ao superá-la é permanente. Às vezes, a maior traição pode se transformar na maior bênção disfarçada em nossa vida. A vida tem uma maneira única de fazer justiça. Às vezes ela demora, mas sempre chega. Você se identificou com a história de Carolina? Já passou por algo parecido? Compartilhe este relato com outras mulheres que precisam saber que são mais fortes do que imaginam. Às vezes, precisamos de inspiração para descobrir nossa própria força interior. Se você se inspirou com essa história, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos como esse. E lembre-se, nunca é tarde para recomeçar e construir a vida que você realmente merece. Sua história de superação pode ser a próxima a ser contada.